Olá a todas e todos, o meu nome é Milene Decol Ferreira e eu irei apresentar o trabalho intitulado O Mapeamento das Questões Étnico-Raciais em Periódicos Nacionais de Educação Científica, que foi elaborado por mim, pela Júlia Faria Conte, Luiz Guilherme, Denise Caroline e Juliane Sachs. Nos últimos anos, observou-se no contexto político e social brasileiro uma tendência de discussões acerca das questões étnico-raciais. Essas discussões têm ressaltado a necessidade de que os debates sobre essas questões sejam incentivados na totalidade dos ambientes sociais, principalmente aqueles referentes à ciência e à educação científica, pois essas instituições podem desempenhar um papel tanto para a construção como para a desconstrução do racismo no Brasil, assim como em outros locais. A ciência, por exemplo, contribuiu historicamente para a construção do racismo. A esse respeito, podemos citar a pesquisa científica na craniologia do século XIX, que baseava suas explicações em uma suposta superioridade de brancos em relação aos negros. Um outro exemplo foi a utilização desconcedida de homens negros em investigações sobre a sífilis. O mesmo ocorreu com a educação. Um exemplo disso é demonstrado por estudos que indicam que crianças pretas se tornam conscientes em relação à existência do racismo, principalmente por experiências tidas em ambiente escolar. Apesar de tudo, da mesma maneira que a ciência e a educação contribuíram para a construção do racismo, essas também podem trabalhar de modo significativo para que haja a sua extirpação. Para isso, a ciência e a educação precisam corrigir seus erros, em especial aqueles que trouxeram tantos danos e prejuízos a grupos étnico-raciais e, consequentemente, para toda a sociedade brasileira. A esse respeito, é essencial que a temática étnico-racial seja trabalhada no ensino de ciências, uma vez que ela é fundamental para que se alcance o objetivo da construção de uma ciência direcionada para a cidadania e para o cumprimento da Lei nº 10.639 de 2003, que determina a inclusão no currículo oficial de rede de ensino a obrigatoriedade da presença da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Contudo, não podemos ignorar as várias barreiras que prejudicam a execução efetiva de abordagens relativas às questões étnico-raciais na educação científica, tais como a falta de conhecimento dos docentes em relação à forma de se aplicar a temática, a ausência de formação adequada dos docentes a respeito das questões étnico-raciais, a falta de materiais didáticos adequados que possam os orientar e a composição dos currículos do ensino básico e dos cursos de formação de professores, que podem ou não favorecer a abordagem do tema em questão. Nesse sentido, construir um panorama acerca de como as investigações relativas à educação em ciências discutem as questões de raça constitui-se em um primeiro passo para se pensar em propostas de formação de professores que ultrapassem essas barreiras e contribuam para a desconstrução do racismo, tornando possível a introdução de abordagens a respeito das questões étnico-raciais na educação científica. Considerando a problemática que expusemos até aqui, este estudo teve como objetivo realizar um levantamento de literatura acerca das questões étnico-raciais presentes em periódicos científicos da área de educação no Brasil, com o intuito de traçar um panorama acerca desse conteúdo e obter uma compreensão de como as pesquisas em educação científica em âmbito nacional vêm discutindo essa temática nos últimos anos. Para isso, inicialmente foi realizada uma seleção na plataforma Sucupira de periódicos nacionais de extrato A1, conforme qualis da CAPES, no quadriênio de 2013 a 2016, cujo escopo era relativo ao ensino ou à educação em ciências. Por esse ter sido um processo demorado em que não estavam sendo encontrados resultados, analisamos apenas 4 periódicos por essa estratégia. Na busca pelos artigos nesses periódicos, foram empregadas as palavras-chave raça, mulheres negras, étnico-raciais, negro e racismo, sendo investigados apenas trabalhos publicados no período dos últimos 5 anos. Como já dissemos, por esse procedimento não foram encontrados artigos que atendessem aos critérios de seleção. Então, posteriormente, ainda com o intuito de localizar artigos nacionais sobre a temática em questão, prosseguimos a investigação adotando outro procedimento e estratégia de busca. Nós fomos pesquisar no portal de periódicos da CAPES, por meio do acesso remoto disponível ao ENP pelo sistema da CAF, e nessa investigação
foi empregada a forma de busca avançada, a partir da qual o período de tempo das publicações foi limitado aos últimos 5 anos e foi aplicada a estratégia de busca apresentada nesse quadro. A partir dessa metodologia, foram selecionados 2 trabalhos, que foram codificados em T1 e T2. No artigo T1, foi discutido e salientado que cientistas são frequentemente caracterizados em uma imagem que remete a um sujeito universal masculino, branco e europeu. Nesse trabalho, foi criticado o fato de como essa imagem contribui para que as disparidades de raça e gênero sejam ignoradas pelas políticas sociais. Também foi demonstrado que as posições ocupadas por mulheres no mercado de trabalho são influenciadas por questões relacionadas a gênero e raça, e em sua maioria, essas posições estão ligadas a áreas que remetem a cuidado, e em menor escala a áreas tecnológicas e exatas, segundo dados do CNPq. Além do mais, levando em conta que o conhecimento científico é construído socialmente, foi evidenciado em T1 que visões equivocadas acerca desse processo são transmitidas no ensino e que esses contribuem para a manutenção de um panorama androcêntrico, positivista, quantificador e branco. Outro fato importante destacado pelos autores foi a aplicação da Lei 10.639, que altera a LDB a partir de 2003, tornando obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira nos currículos escolares. Porém, ressaltou-se que, ainda assim, faltam fortes iniciativas em território nacional para que a temática étnico-racial seja reconhecida e valorizada nos currículos escolares. Dessa forma, muitos docentes acusam a pequena disponibilidade de materiais didáticos adequados que abordem essa temática como um atraso à efetivação da lei supracitada. Os livros didáticos disponíveis geralmente caracterizam a figura negra de forma negativa e inferiorizada, sempre remetendo à escravidão. Em T2, também foi comentada a importância da Lei 10.639 de 2003 para que ocorra a superação da ideia construída de uma hegemonia branca e eurocêntrica. Assim, destacam a relevância da educação científica, em especial o ensino de química, para a incorporação de uma visão positiva dos povos negros no Brasil. Os autores de T2 também salientam que, no contexto escolar, disciplinas científicas geralmente são estruturadas de forma a contemplar apenas os conteúdos escolares referentes aos seus conteúdos científicos, deixando de lado discussões acerca de aspectos sociais relevantes à questão do racismo estrutural. Assim, são importantes para a desconstrução de injustiças raciais a implementação de estudos que relacionem os conteúdos próprios das disciplinas com os aspectos sociais, como as relações étnico-raciais. O artigo T2 ressaltou também que a educação popular considera que o conhecimento científico é um dos meios para que sejam superados os impasses sociais, pois foca na atribuição de sentido a esse conhecimento. Assim, o trabalho em questão articulou as características do cabelo crespo com os conteúdos científicos. Assim, aspectos étnico-raciais podem ser articulados com o ensino de química e proporcionar a evolução da capacidade de argumentação junto à apropriação de conceitos químicos determinados pela educação científica. Com base na leitura de T1 e T2, apontamos como sendo de especial necessidade o desenvolvimento de investigações de propostas de formação docente, de materiais didáticos e de intervenções pedagógicas que discutam e relacionem a temática étnico-racial com as ciências da natureza e com o seu ensino. A exploração da temática em questão não é apenas um modo de contribuir com a ampliação de conhecimentos científicos no campo investigado, mas é um meio da ciência e da educação científica repararem os seus erros históricos e de contribuição para a construção do racismo, bem como para combaterem o racismo estrutural. Então, foi concluído que no processo de seleção e análise dos dados, ficou evidente que há uma escassez em investigação acerca das questões étnico-raciais em periódicos da área de educação científica no Brasil. Assim, nós evidenciamos um campo de investigação que necessita ser ampliado. Por fim, agradeço a todos pela atenção.